Imagine-se caminhando pelas ruas de mármore da Roma Imperial no ano 62 da nossa era. O centro do mundo conhecido vibra com o comércio, a política e o barulho de inúmeras línguas que se misturam sob o sol do Mediterrâneo. É nesse cenário que encontramos um dos maiores mistérios literários e históricos do cristianismo primitivo: o silêncio súbito do livro de Atos dos Apóstolos. O autor, Lucas, encerra sua obra monumental de forma quase frustrante para o leitor moderno. Ele nos deixa com a imagem do apóstolo Paulo sob custódia domiciliar, vivendo em uma casa alugada por 2 anos inteiros, pregando o evangelho sem impedimentos. Mas o que aconteceu após esse período? Por que Lucas, um historiador tão meticuloso, não registrou o desfecho da vida do homem que transformou o mundo mediterrâneo? A resposta para esse enigma não está apenas no que a Bíblia diz, mas nos vestígios que a história e a tradição preservaram ao longo dos últimos séculos. Pesquisas históricas e evidências jurídicas do sistema romano sugerem que o primeiro julgamento de Paulo diante do tribunal do imperador Nero resultou em sua absolvição total. Naquele momento, no ano 62, o cristianismo ainda era visto por muitos em Roma como uma mera seita do judaísmo, uma religião legalmente protegida. Sem provas sólidas de insurreição ou crimes contra o Estado, o homem conhecido como o general da fé foi posto em liberdade. Esse intervalo entre a sua primeira e segunda prisão em Roma é um dos períodos mais fascinantes e menos compreendidos da história cristã. Foi o momento em que Paulo, finalmente livre de suas correntes, pôde realizar o desejo que queimava em seu coração há anos: alcançar os confins da terra. Em sua carta aos Romanos, escrita anos antes, Paulo expressara claramente sua intenção de visitar a Espanha. Para os cidadãos do Império Romano, a Península Ibérica representava o limite ocidental da civilização, o ponto onde o mundo terminava no Oceano Atlântico. Historiadores antigos, como Clemente de Roma, que conheceu os apóstolos pessoalmente, confirmam que Paulo viajou até o limite do Ocidente. O cânone muratoriano, um dos fragmentos mais antigos que lista os livros do Novo Testamento, também menciona explicitamente a partida de Paulo de Roma para a Espanha. Essa jornada não foi apenas uma viagem de exploração, mas uma missão estratégica para plantar as sementes da fé em solo onde o nome de Cristo ainda não havia sido pronunciado. Utilizando a sofisticada infraestrutura das estradas romanas, verdadeiras artérias de pedra que conectavam as províncias mais distantes, Paulo percorreu milhares de quilômetros, consolidando comunidades e fortalecendo a estrutura da igreja em expansão. Durante esses últimos anos de liberdade, Paulo agiu com a urgência de quem sabia que o tempo era curto. Ele era o arquiteto teológico que fornecia o alicerce para uma fé que estava prestes a ser testada pelo fogo. A calmaria que ele vivia era enganosa. Sob a superfície da paz romana, as tensões políticas começavam a borbulhar no palácio de Nero. Enquanto o cristianismo crescia silenciosamente nos bairros humildes e até mesmo entre os membros da guarda pretoriana, o temperamento do imperador tornava-se cada vez mais errático e perigoso. Antes de continuarmos a desvendar os passos finais desta jornada heróica, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo este documentário. Sua participação é fundamental para preservarmos esta memória histórica. Naqueles dias finais de liberdade, Paulo provavelmente desfrutou de momentos de profunda reflexão, sem saber que sua próxima entrada em Roma não seria como um mestre livre, mas como um prisioneiro condenado. As mesmas estradas que serviram à paz logo seriam trilhadas por seus perseguidores. O cenário estava sendo montado para uma catástrofe que não apenas mudaria a vida de Paulo, mas que redefiniria para sempre o destino da própria igreja. A fumaça de um desastre iminente já começava a pairar sobre o horizonte de Roma,
marcando o fim de uma era de tolerância e o início de um tempo de sofrimento e glória, que nenhum homem poderia ter previsto. A calmaria que marcara os anos de liberdade missionária foi subitamente estilhaçada em uma noite abafada de julho do ano 64. Um incêndio de proporções apocalípticas irrompeu nas proximidades do Circo Máximo, alimentado por ventos fortes e pelas estruturas de madeira densamente povoadas da capital. Durante 6 dias e 7 noites, Roma ardeu sob um céu tingido de sangue e fumaça, enquanto o pânico tomava conta de centenas de milhares de cidadãos que viam suas vidas serem reduzidas a cinzas. Quando o fogo finalmente cedeu, 10 das 14 regiões da cidade estavam em ruínas. Em meio ao caos urbano e aos rumores de que o imperador Nero teria ordenado a destruição para reconstruir Roma à sua imagem, o tirano precisava de um culpado externo para desviar a fúria da população. A estratégia política de Nero foi tão cruel quanto eficaz. Ele transformou os seguidores de Cristo nos bodes expiatórios perfeitos para a tragédia. Os cristãos, já vistos com suspeita por sua recusa em adorar os deuses romanos, foram caçados como animais. A cidade tornou-se um cenário de horrores, onde crentes eram vestidos com peles de bichos para serem devorados por cães ou incendiados para iluminar os banquetes noturnos do imperador. Nesse ambiente de perseguição feroz, a guarda pretoriana recebeu ordens para capturar os líderes do movimento. Paulo, o general da fé, tornou-se o alvo principal. Sua segunda prisão não ocorreu no conforto de uma residência, mas foi marcada pela brutalidade de um Estado que agora o via como um inimigo público. O cenário de seu confinamento mudou drasticamente. Paulo foi lançado nas profundezas do cárcere mamertino, na masmorra inferior conhecida como Tullianum. Este não era um lugar para reabilitação, mas um depósito de condenados à espera da execução. Descrito como um calabouço subterrâneo, úmido e mergulhado em trevas, o local exalava o cheiro da morte e do abandono. Para um homem idoso, cujas costas carregavam cicatrizes de açoites e cujos pés percorreram milhares de quilômetros, o rigor do cárcere era um tormento constante. O contraste entre a vastidão das estradas da Espanha e o confinamento claustrofóbico daquela rocha escavada era o teste final para sua sanidade e sua fé inabalável. No silêncio opressor da cela, Paulo enfrentou uma dor que superava o desconforto físico, a amargura da solidão profunda. Em suas últimas comunicações, o apóstolo registra com franqueza que muitos daqueles que antes o cercavam o abandonaram no momento de maior necessidade. O medo da execução iminente fez com que antigos aliados se dispersassem. Contudo, em meio a esse deserto relacional, surge a figura de Lucas. O médico amado, fiel até o fim, permaneceu como o único companheiro de Paulo, cuidando de suas feridas e servindo como o cronista das suas últimas reflexões. É dessa penumbra que emerge a segunda epístola a Timóteo, o testamento espiritual final de um homem que sabia estar morrendo. Nesta carta, vislumbramos a humanidade do apóstolo por trás da fachada do líder inabalável. Paulo faz pedidos que revelam sua vulnerabilidade. Solicita a capa que deixara em Troade para combater o frio úmido do cárcere e implora pelos pergaminhos, demonstrando que o desejo de aprender e ensinar não se apagara diante da morte. Ele escreve com a consciência lúcida de quem vê o carrasco se aproximar, mas suas palavras não transbordam medo, e sim uma aceitação vitoriosa. Ele declara que o tempo da partida chegara, utilizando o termo grego para o desatar das cordas de um navio que está prestes a zarpar para um novo e eterno porto. A psicologia de Paulo no cárcere mamertino é a de quem venceu a batalha espiritual antes do golpe final. Mesmo acorrentado, ele afirma que a palavra de Deus não está algemada.
ele revisita sua trajetória e proclama ter combatido o bom combate e guardado a fé. Naquele buraco infecto no centro de Roma, o cristianismo não estava morrendo com seu líder. Estava sendo batizado no sangue da resiliência. Paulo preparava-se agora para o último ato de sua jornada terrena, sabendo que sua execução não seria um ponto final, mas um selo de eternidade sobre o legado que transformaria definitivamente o mundo por vir. A condição jurídica de Paulo foi determinante no método de sua execução. Diferente de Pedro, crucificado conforme a tradição, Paulo possuía cidadania romana. Essa distinção legal, usada antes para proteger sua missão, definia agora seu martírio. No Código Penal de Roma, a crucificação era para escravos e rebeldes, uma morte lenta e infame. Para um cidadão, a lei reservava a decapitação. Era uma execução considerada rápida e menos desonrosa, um último resquício de direito dentro do império que ele evangelizou. Nero selou o destino do homem que desafiava o poder terreno com uma mensagem celestial. No alvorecer do ano 67, os portões do cárcere mamertino se abriram para a última jornada do apóstolo. Escoltado pela guarda pretoriana, Paulo iniciou o percurso solene pela Via Ostiense, cruzando a Porta Ostienses. O cenário era de uma capital vibrante, alheia ao fato de que um de seus maiores transformadores caminhava para o fim. Não havia desespero em seus passos. Ele seguia com a serenidade de quem já cruzara a linha de chegada espiritual. Cada passo aproximava-o não do esquecimento, mas da coroação de uma vida dedicada a um rei maior que o imperador. O clima era de uma estranha solenidade, pois raramente viam um condenado encarar a lâmina com tamanha paz interior. O grupo de execução parou em Aquae Salviae, hoje Tre Fontane. O ar estava pesado com a gravidade do momento. Lucas, o médico amado e fiel até o fim, possivelmente observava à distância, registrando a firmeza de seu mentor. A tradição preserva a imagem de Paulo, ajoelhando-se com a mesma disciplina que marcara suas orações na Ásia e Grécia. Diante da espada, não houve súplicas. O general da fé manteve os olhos na promessa da ressurreição que pregara por décadas. Quando a lâmina desceu, o silêncio não representou um fim, mas o início de uma ressonância eterna que atravessaria milênios. A execução, destinada a apagá-lo, acabou por eternizá-lo na memória da humanidade. O contraste entre o mártir e o carrasco é irônico. Pouco após a morte de Paulo, no ano 68, Nero encontrou seu fim desonroso. Abandonado pelo Senado e consumido pela paranoia, o tirano suicidou-se de forma patética. Enquanto Nero morria em desonra, tornando-se sinônimo de vilania, a morte de Paulo iniciava uma revolução espiritual sem precedentes. O império que tentou esmagar o cristianismo pela força veria a mensagem paulina infiltrar-se em cada fibra da sociedade, transformando templos pagãos em centros de adoração ao Deus que ele proclamou. O sacrifício no solo de Roma fertilizou o crescimento de uma fé que nenhum exército poderia conter. O triunfo de Paulo reside em suas palavras, escritas sob a luz de celas úmidas, que se tornaram o alicerce da civilização ocidental. Suas epístolas moldaram a teologia, a ética e o sistema jurídico moderno. Ele articulou conceitos de igualdade e justiça que desafiaram a estrutura hierárquica do mundo antigo. Sem suas cartas, o pensamento ocidental seria irreconhecível. Ele forneceu o vocabulário moral para nações e a base intelectual para bilhões. O homem decapitado como criminoso tornou-se o arquiteto de uma nova era, provando que a verdade é mais duradoura que o ferro das espadas ou o mármore dos palácios. Suas correntes produziram a liberdade de pensamento de gerações futuras. Refletir sobre o fim de Paulo é encarar um paradoxo fascinante e eterno.
Para o mundo materialista da época, ele perdeu absolutamente tudo. No entanto, na realidade espiritual que defendia, conquistou a eternidade plena. Sua trajetória extraordinária testemunha a resiliência inabalável da fé diante da opressão estatal. Paulo de Tarso não foi apenas um pregador itinerante, mas o catalisador de uma mudança cultural que ecoa até hoje. Ao encerrarmos esta jornada emocionante, convidamos você a comentar abaixo com a frase "Combati o bom combate". Deixe que essas palavras inspiradoras lembrem a força da fidelidade aos propósitos, independentemente das adversidades brutais. A história de Paulo nos ensina que mesmo quando a lâmina do carrasco cai, a voz da verdade absoluta permanece ecoando pelos séculos. Ele entregou sua vida física em Roma, mas conquistou o coração do mundo para sempre.